Voltando, vamos agora marcar o nosso vade-mecum, tá? Primeiro passo é colocar as etiquetas da marca fácil para quem for utilizar e para quem não for utilizar, colocar os clips, tá? Esses clips servem para separar as leis mais importantes. E aí, como é que eu fiz? Já tem aí no slide para vocês a lista das leis e das cores que vocês vão utilizar. Eu escolhi uma cor para Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. E todas as outras leis da parte especial, a gente vai utilizar só mais uma cor. Então, vocês só precisam de 2 cores, tá? Como é que eu quero que vocês façam? Vejam só, antes do Código Penal, vocês vão ter logo essa folhinha aqui, certo? Código Penal. Isso em qualquer vade-mecum que vocês comprarem, não necessariamente o DRT, vocês vão ver isso aqui. Só que, depois disso aqui, tem exposição de motivos e fica aqui uma introdução ao Código Penal, um índice temático, índice sistemático. E isso meio que fica na frente do Código Penal propriamente dito, dos artigos da lei. Então, o que é que eu acho legal fazer? Colocar dentro do Clips todas essas folhinhas para quando você ver Código Penal e puxar, você já ir direto para o artigo 1º do Código Penal, tá? Novamente, isso aqui é uma sugestão, tá? O vade-mecum de vocês é algo muito pessoal. Se vocês não quiserem fazer desse jeito, vocês podem escolher a forma que vocês acharem melhor, tá bom? Mas eu acho legal para o manuseio que eu vejo aqui Código Penal e quando eu puxo, eu já estou no artigo 1º. E óbvio, se eu quiser ler a exposição de motivos, é só eu puxar o Clips e eu leio. Não tem problema. Então, vocês façam isso. Depois, o próximo Clips é o Código de Processo Penal, que está da mesma forma, tá? A exposição de motivos está dentro, o índice sistemático, e quando eu puxo, eu já vou no artigo 1º. O resto está tudo presinho aqui pelo Clips. E no da RT, no VAD da RT, a Lei de Execução Penal já fica aqui. Tem alguns VADs que ela fica na parte especial, tipo o da Saraiva, fica meio separado, tá? Mas aí, esse aqui, que inclusive é um dos vade-mecums que eu mais gosto, a LEP fica junto e você faz a mesma coisa. Já deixa o Clips com as folhas de exposição de motivos, etc., segurando tudo para quando você abrir, você já ir para o artigo 1º da Lei de Execução Penal. Fora isso, vocês iriam para a legislação especial e lei por lei aí que está listada no slide para vocês iriam pegar um Clips e colocar em cima da primeira folha dessa lei. Como as leis especiais não vão ter exposição de motivos, etc., aí você não vai precisar aprender nada no Clips além da primeira folha. Fica ele só marcando mesmo para você saber onde puxar. O que é que eu fiz que talvez vocês achem interessante fazer? Eu escolhi uma outra cor, tá? Para grifar aqui em cima o número da lei. Então, eu tenho o Clips para eu saber que aqui tem uma lei especial importante na hora que eu for puxar, olhando de cima. E quando eu abro, já tem pintado aqui o número da lei que eu achei importante e a razão desse Clips aqui, tá? Então, eu escolhi outra cor que não seja azul, amarelo e verde, né? Eu escolhi o rosa. E aí, só para destacar. Isso aqui também é bem opcional, você não precisa fazer. Mas eu escolhi para destacar. E você vai fazendo isso com todas as leis especiais que estão aí listadas no slide para vocês. Coloca o Clips e dá uma pintadinha no número da lei para destacar, ok? Feito isso... sabe o que é interessante? Utilizar essas fitinhas aqui. Eu acho bem legal que a gente consiga separar da primeira fita para cá. Eu tenho Código Penal, Constituição, Código de Processo Penal, mas da fitinha para cá eu vou ter toda a parte de legislação especial. E a minha segunda fitinha é o início das súmulas. Então você tem o vade-mecum bem dividido em 3 etapas. Primeiro a legislação geral, Código Penal, Código de Processo Penal, depois a parte especial, é isso? Entre aqui as 2 fitas, e depois as súmulas. Então, é bem interessante vocês usarem essas fitinhas, porque eu acho que ajuda bastante na hora que você está meio perdido, com pressa, para encontrar as coisas aqui dentro. Mas vamos voltar então. Depois que vocês arrumarem as fitinhas e colocarem os clips ou colocarem as etiquetas da marca fácil, vocês vão começar a pintar o vade-mecum. E aqui, gente, é bem tranquilo. Por quê? Eu já usei uma marcação com muitas cores, mas como a fiscalização tem sido muito mais rígida, eu acho que é melhor essa marcação mais clean, então eu reduzi a 3 cores. Eu vou explicar para vocês como é que funcionam essas cores. Eu disse a vocês que a peça, ela sempre tem
um padrão, não é isso? Que você começa com o endereçamento, depois você faz o preâmbulo, depois do preâmbulo faz fatos, direito, pedido, não foi isso que eu disse? Então a peça, ela tem um padrão, certo? A escolha das cores, ela segue esse padrão da peça. Vejam, se aqui, vamos fazer aqui um esboço de uma peça. Excelentíssimo senhor, doutor, você endereçou, pulou as linhas, fez o preâmbulo. Fulano de tal, devidamente qualificado nos autos. E aí você faz seu preâmbulo. Aqui você vai colocar o nome da peça. Vamos supor que seja uma resposta à acusação. Aquela letrazinha em maiúscula, né, para dar destaque. Com fulcro no artigo 396 do CPP. E aí você vai continuar a sua peça. Fatos, direito, pedido, depois você vai fechar. Nesses termos, pede deferimento e etc. Vejam, o preâmbulo da peça é isso aqui, tá? Isso aqui é o preâmbulo de vocês. Percebam que o preâmbulo é o topo da peça, é o que está em cima. Por isso, todos os artigos de preâmbulo vão ser azuis. É o céu, é o que está em cima. Entenderam? Ajuda, né? A associar a cor. Por exemplo, o 396 do Código do Processo Penal. Outra peça, alegações finais memoriais. Está lá no 403 do Código do Processo Penal. Ele também vai ser azul. Todo artigo que for preâmbulo, todo artigo que for artigo de fundamento de peça, é o artigo que eu chamo do artigo de confulcro, ele vai ser azul. Então, todas as peças, meu Deus, eu não sei a peça. Tu pega o vademecum, começa a ler todos os artigos de azul, uma hora tu acha a tua peça. Tá? Então, todos os artigos de preâmbulo, que são os artigos que fundamentam as peças, vão estar de azul. Depois, aqui no tópico do direito, vocês vão ter uma ordem de teses a serem procuradas e abordadas, tanto na peça quanto nas questões. Essa ordem eu vou passar para vocês dentro de sala de aula. Porém, esses artigos de tese estão todos de amarelo. Tese de nulidade, tese de mérito, tese preliminar, tese de extinção de punibilidade, tese de exclusão de ilicitude, tese de atipicidade. Todas as teses de defesa vão estar de amarelo. E por fim, aqui no pedido, vocês vão ter artigos específicos, porque às vezes a tese é o mesmo número do artigo do pedido, é a mesma coisa. Mas às vezes não. Às vezes a tua tese, no tópico do direito, ela tem um nome e um fundamento. Mas quando vai para o pedido, ela muda de nome e muda de fundamento. E isso não se aperreia, a gente vai aprender. Mas se ela muda de nome e muda de fundamento, tu tem dois artigos para abordar. Um no direito e outro no pedido. Então o do direito vai estar de amarelo e o do pedido vai estar de verde. Por exemplo, a gente fala muito de legítima defesa. Legítima defesa é um excludente de ilicitude. Essa excludente de ilicitude, ela exclui o crime. Se ela exclui o crime, o cidadão não pode ser condenado, ele é absolvido. Tua tese, no tópico do direito, é de exclusão da ilicitude pela legítima defesa. Mas no pedido, o que você quer é absolvição. Então, você vai ter o artigo de legítima defesa, o 25, 23, pintadinho de amarelo, para colocar no tópico do direito, mas o artigo que fundamenta o pedido de absolvição, que é o 386 ou o 397, vão estar de verde, tá? Então, é basicamente essa a lógica das cores e a lógica da distribuição dessas teses dentro do vademecum de vocês, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou disponibilizar para vocês, dentro da apostila impresso, uma lista de todos os artigos e súmulas que devem ser pintados. E essa lista já vai estar dizendo cor tal, aí tem todos os artigos, cor azul, todos os artigos, cor... E vocês só vão precisar sentar em casa com um monte de lápis de cor, pegar o vademecum e sair pintando, tá? É só isso. Porque se eu fosse ficar aqui dizendo para vocês, pinta artigo tal,
pinta artigo tal. Essa aula ainda vai ficar mais chata do que já é, porque é chato a gente ficar ouvindo essa regrinha, não tem conteúdo, não tem nada. Então, o melhor é que vocês peguem essa lista mesmo, que vai ser disponibilizada, e vocês em casa pintem esses artigos. Qualquer dúvida na hora de pintar, vocês podem falar comigo, fiquem à vontade. Eu até prefiro, se vocês estiverem com alguma dúvida, meu Deus, eu não sei se é para pintar o artigo todo, se é para pintar só o caput, se é para pintar só o... Tá com dúvida, manda uma mensagem para mim, tá? Que eu digo que é para fazer, ok? Depois que vocês pintarem todos os artigos, acreditem, vão ser horas pintando esse vade-mecum, vocês vão partir para as súmulas. As súmulas, gente, elas só são, eu acho que aqui no DRT são 5 folhas, são pouquíssimas, tá? E são muitas súmulas que são importantes. Então, se a gente fosse pintar de verdade toda a súmula que é importante, e sabe aquelas brincadeiras de página de internet que é a folha todinha pintada, pronto, ia ficar isso aqui. Então, ficaria nojento e desnecessário, porque como é que eu vou... O objetivo de grifar é dar destaque, mas se eu pinto tudo, não tem nada em destaque, né? Ou seja, eu preferi escolher uma única cor, e o que é que eu fiz? Eu escolhi a cor rosa, que era a cor que eu estava usando aqui em cima, na parte de legislação especial. Eu peguei essa mesma cor e eu fui marcando as súmulas que eu achava importantes. Algumas eu pintei inteira e outras eu só fiz pintar o número. Eu indico que vocês pintem só o númerozinho da súmula, porque às vezes é uma atrás da outra. Olha para essa folha aqui, eu não sei se consegue dar um zoom aqui. É uma súmula atrás da outra importante. Imagina se fosse pintar tudo isso aqui de rosa. Ia ficar esse lado todo em rosa. Então, assim, para as súmulas não tem muito o que se estressar, porque elas são todas importantes. E como são pouquinhas, também se tiver muito nervoso na hora da prova, dá tempo de você ler todas antes de fazer sua resposta, tá? Então, pega uma cor só e pinta as súmulas que também vão estar nesse material. Eu também coloquei lá na lista quais são as súmulas que vocês têm que pintar, tá? Aí vocês vão pintar só os númerozinhos mesmo e tá tudo resolvido. Gente, é isso, tá? Eu sei que é muita informação, que é muita regra, pode isso, não pode aquilo, usa a letra de tal forma, não faz recuo, na hora de copiar, é muita informação. Mas o objetivo dessa aula, principalmente, é que vocês estejam informados sobre a prova de maneira geral. Que vocês entendam de maneira geral como é a correção, que vocês entendam de maneira geral o que vocês não podem fazer na prova para não gerar identificação, detalhes tipo, o que eu posso fazer que pode gerar uma nota 0 para mim? Agora vocês já sabem. Então esses detalhezinhos, não se preocupem, porque essas coisas vão fixar na cabeça de vocês à medida que a gente for estudando, à medida que a gente for fazendo. Todos esses detalhes de peça, de cor de artigo, tudo isso, vocês vão fazer tanta tarefa de casa e praticar tanto, que no fim do curso vocês vão olhar para essa aula, vocês já vão poder estar dando essa aula no meu lugar. Porque vocês vão se adaptar, se ajustar e vai ser aquele negócio batido. Eu costumo dizer que se preparar para a segunda fase da OAB é que nem aprender a dirigir, né? Quando você começa a dirigir, você sabe a teoria logo. Como é que você faz? Eu ponho o pé na embreagem, eu pulso a primeira marcha, vou soltando a embreagem, acelerando. Você sabe na teoria como funciona. Mas quando você vai fazer, você não faz direito. Você sabe, mas você não consegue fazer direito. Você precisa do instrutor. E o instrutor fica ali do seu lado. Faz assim, faz assado. E aí você vai pegando o jeito. Quando você termina, você ainda dirige mal. Você, porém, chega num ponto que depois que você dirige tanto, você começa a dirigir no automático. Depois que você passa anos acostumado a dirigir, você nem percebe quando você troca de marcha. É automático. Então, se preparar para uma prova de segunda fase é mais ou menos isso. Vocês vão começar a saber na teoria. Eu tenho que escrever de tal forma, eu tenho que colocar no papel de tal forma. Mas vocês vão ter dificuldade para fazer, vocês vão perceber que vocês sabem, mas na hora que senta com o papel na mesa, fica travado. Porém, vocês vão fazer, e vão fazer de novo, e de novo, e de novo, e vão fazer comigo, vão fazer sem mim, até chegar num ponto que redigir a peça, redigir a resposta das questões vai ser tão automático que vai ser no mesmo jeito na prova. Na prova, vocês vão chegar, vocês vão bater o olho, fazer as receitas, vai ser aquele negócio... Eita, tá do jeito que a Amanda falou. Você faz a receita, solta no papel do jeito automático, você já vai ter treinado tanto que vai ser natural, tá? Então não se preocupem, eu sei que assusta toda essa informação, assusta eu dizer que os fiscais são arbitrários, assusta eu dizer que o vade-mecum vai estar cheio de coisa, tem não sei quantos artigos para pintar, que vai demorar.
Mas, no fim das contas, dá tudo certo, porque a gente vai ajustando cada pontozinho para deixar o conjunto da obra perfeito, para deixar a preparação de vocês perfeita. E vocês vão, com certeza, conseguir a aprovação no final aí dessa jornada longa e trabalhosa. Então, um beijo para vocês. Qualquer dúvida, falem comigo. Ah, Amanda, não entendi isso aqui do edital, não entendi isso aqui da aula, não sei como eu pinto isso, não sei. Falem comigo. Acima de tudo, falem comigo. Não deixem, tô com vergonha, Amanda tá ocupada. Não, sempre falem comigo. Eu prefiro que vocês falem comigo e me aperreiem de noite do que vocês façam besteira por conta própria, tá? Eu estou aqui para auxiliar vocês, ok? Então, beijo e até mais.